O meu convidado de hoje é escritor, roteirista e um dos mais lidos colunistas da Folha de São Paulo. Não é favor qualificá-lo como um dos melhores textos do Brasil, pelo menos na minha modesta opinião. Boa noite, Antônio Prata. Como é que você está? Boa noite, Haddad. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Você um dia falou para mim, Haddad, faz uma ciclovia transatlântica até o Uruguai para a gente salvar pelo menos 500 mil pessoas. De lá para cá as coisas só pioraram, né? Pelo menos de quando, como a gente estava enxergando o cenário. O que você pediria para um prefeito para construir a ciclovia até onde hoje? Resolve chegar até o Uruguai? Você está achando que o mundo está todo complicado? Qual que é a tua percepção sobre o cenário global e especificamente o Brasil? Como é que a tua sensibilidade reage aos acontecimentos mais recentes? É difícil responder, né, Haddad? Porque eu acho que ninguém sabe muito em que pé a gente está. É difícil tentar entender, mas engraçado que você falando dessa coluna, que eu acho que deve ter sido de 2015, 2016, eu não faria essa coluna hoje, porque na época em que eu falei de fugir de bicicleta para o Uruguai, era uma brincadeira. Eu não tinha nenhum intuito de fugir, sair do país naquele momento. E hoje em dia me parece que isso não é mais uma piada. Poderia ser necessário fugir do país por causa de uma perseguição, pelo risco de ser preso, pelo risco de ser assassinado. Eu acho que está muito próximo a esse fantasma autoritário, né? E é difícil escrever crônica com esse urso rosnando no cangote, assim, que é a realidade atual, né? Quanto que você acha que a comunicação, né, mais aberta, menos preocupada com eventualmente dourar um pouco a situação, ela contribuiu para a gente chegar até aqui? Será que a gente errou nisso? Assim, falou menos straight, sabe? Falou menos diretamente com as pessoas? Você usou o termo estratégia no começo. Eu não acho que haja uma estratégia, porque eu não acho que a imprensa brasileira queira acobertar esse governo. Longe disso. Eu acho que, em primeiro lugar, há uma mudança na realidade muito rápida e muito complexa e que muito difícil de entender e de cobrir como imprensa, né? Eu falei muito com as pessoas na Folha durante as eleições que era mais importante cobrir os tweets dos filhos do que cobrir as declarações oficiais sobre qual seria a política de incentivos fiscais para agricultor. Que é a grande mensagem que estava sendo passada para o público e o que fazia as pessoas votarem nele não era os incentivos fiscais para o produtor de soja, ou não era como é que ele ia trabalhar na política externa, não são essas coisas que era da velha política, no bom sentido de velha política, né, de um programa de governo, de você analisar um programa de governo. A guerra estava sendo ganha nesse novo tipo de arma, nessa comunicação direta, que eram tweets sujos e horrorosos e fake news. Isso parecia, no começo, parecia pouco nobre cobrir isso, parecia que isso era fofoca, parecia que a imprensa falar disso está falando do pouco interesse. A gente não deve baixar a um nível tão baixo, vamos falar das coisas sérias, mas a coisa séria era o que estava no nível tão baixo, assim como o que está acontecendo agora. Então, eu acho que a imprensa demorou para entender isso, e eu me incluo, e não só a imprensa, todo mundo demorou para entender. A gente ainda está chocado que o presidente faça um comentário no Facebook ou no Twitter ofendendo a mulher falando que a mulher do presidente da França é feia, né? É um negócio tão bizarro. E assim, do Brasil pós-88, né, você se sentiu mais à vontade em algum momento? Você sentiu esperança de um país mudando? Você está menos esperançoso hoje do que você já esteve? E por quê? Eu não me sentia esperançoso
no Brasil pós-88, enquanto ele discorria, até eu ver o que virou o Brasil pós-2016. Uma espécie de esperança retrô. Era feliz e não sabia, digamos assim. Hoje eu vejo que o Brasil melhorava. Uma coisa que eu sempre bati na tecla nas semelhanças que tinha entre o governo PSDB e o PT e o PSDB, na burrice do antagonismo do PT e do PSDB. O que a gente vive hoje é resultado do PT e do PSD, dos social-democratas não terem conseguido se unir, e terem que se unir a cobras e perderem depois o manejo dessas cobras, essas cobras comerem eles, né? Então, eu vejo que era muito agoniante, porque a mudança era muito lenta, né? O Brasil é um país muito injusto, né? Muito nefasto. Então a mudança era lenta e a gente queria que fosse mais rápida. Mas quando a gente olha para trás, a gente fala, estava havendo uma mudança, havia pessoas interessadas em melhorar o Brasil e o mundo nesses últimos 30 anos. E agora a gente tem pessoas acelerando para piorar e para destruir o pouco que a gente conseguiu construir, né? E na eleição do Bolsonaro, assim, você lembra onde você estava quando rolou o resultado e o que aquilo te... Eu tinha certeza que ele ia ganhar. Desde quando? Eu tinha certeza. Desde a facada? Eu tinha certeza que alguma coisa assim ia acontecer desde que a Dilma ganhou do Aécio. Na eleição da Dilma com Aécio, eu escrevi uma coluna no dia da eleição falando: eu não votei no Aécio, mas eu gostaria que ele ganhasse. Eu lembro. Porque se a oposição, neste momento, está pendendo à direita dessa maneira, e o que vai vir da Dilma, todo mundo sabia, vai ser ruim. O que ela falou nas eleições era mentira, a economia brasileira estava ferrada. Ela foi lá e botou Joaquim Levy. A direita brasileira vai ser cozinhada num banho-maria durante esses 4 anos e vai ficar com ódio, e com ódio, e com ódio, e vai eleger alguém como Bolsonaro. Eu escrevi isso. O Bolsonaro vai vir no ombro... Semanas depois, né, de 2014, né? Eu escrevi no dia da eleição. No dia da eleição. Eu lembro dessa coluna. Porque era óbvio. Havia um ódio à esquerda brasileira histórico, que sempre houve. O PT contribuiu grandemente para esse ódio, né, no final do seu governo e com todas as questões que a Lava Jato mostrou. E insistiu no erro ali. Naquele momento eu queria muito que o Aécio ganhasse. Se o Aécio ganhasse, não ia fazer sentido um cara como Bolsonaro. Se medidas liberais tivessem sido colocadas dentro da democracia, não ia fazer sentido esse discurso raivoso, nefasto que a gente está vivendo agora, né? Então eu estava sofrendo o luto da eleição do Bolsonaro há muito tempo já. E para mim desde 14. Desde 14, Foi só confirmação disso. Né? Você vê, parece que tem um núcleo no governo Bolsonaro mais expressivo. É óbvio que é um reflexo do pensamento dele próprio, dos filhos, do Olavo de Carvalho. Eu queria depois saber se você leu alguma coisa do Olavo de Carvalho. Mas o fato é que parece que alguns ministérios têm um alinhamento ideológico com essa narrativa mais extravagante, vamos chamar assim, e eu queria saber se você concorda com isso. Parece que meio ambiente, educação, direitos humanos e relações exteriores compõem um quadro ideológico que, de alguma maneira, tem sido a expressão do que é esse governo. Estou dizendo que é o governo todo. De alguma maneira, ele parece um núcleo mais representativo desse pensamento, que, se é que pode se chamar assim, do que está sendo discutido no dia a dia. Quando a gente discute perseguição a líderes comunitários, ou a professores, ou a escolha de reitores, ou a comunidade LGBT, ou a questão da Amazônia, ou na nossa interface com o mundo, esse núcleo parece que tem uma... Ele está mais coerente com a narrativa presidencial do que o governo, que as pessoas nem sabem muito bem se está funcionando ou não, porque isso não é assunto. Mas foi isso que ele vendeu.
né? Disso ele não pode ser acusado de estelionato eleitoral. Foi isso que ele prometeu, e é isso que ele promete há 30 anos, há 40 anos, 27 anos, né, que ele teve de deputado. É isso que ele fala, é isso que ele sempre falou. Qual a surpresa? Né? Qual a surpresa? Ele volta ao Brian Winter lá, por que vocês não estão ouvindo o que ele está falando? Ele fez uma carreira em cima disso, uma carreira em cima do ódio, uma carreira em cima da intolerância. O discurso dele na Paulista, na semana antes de ganhar, quando ele ameaçou botar você na cadeia, e eu também, porque eu indiretamente, ele falou, nós todos, todo mundo que seja contra esse governo, pode, saindo do Brasil ou indo para a Ponta da Praia, e no momento que eu ouvi, eu achei que Ponta da Praia era para o exílio, para pegar um barco, e depois eu descobri que a Ponta da Praia era onde a Marinha, o Exército no Rio de Janeiro matava os oponentes políticos, ou seja, na semana anterior à eleição, ele falou que ou a gente saía do país, ou a gente ia ser assassinado como as pessoas foram assassinadas durante a ditadura. Qual é a surpresa, né? É isso, ele é isso. Então, agora a gente tem que acreditar e trabalhar para que as nossas esgarçadas, parcas e infames instituições segurem, né? Porque esse negócio, as instituições estão funcionando. Então, as instituições brasileiras sempre funcionaram. Olha o que é o Brasil, o país mais desigual e mais injusto do mundo, né? As nossas instituições são ridículas, instituições que mantêm a vergonha que é o Brasil há 500 anos. Agora, a gente tem que se agarrar nisso e tentar segurar, fazer com que ele não consiga nos matar. É difícil escrever? Atualmente? É mais difícil escrever ou é mais fácil? É mais difícil. É mais difícil, né? É muito mais difícil porque, em primeiro lugar... Porque não falta assunto, por isso que eu estou perguntando, né? E é paradoxal, né? Mas também a questão que se coloca agora, durante muito tempo eu escrevi, até 3, 4 anos atrás, eu escrevia para quem quisesse me ler. Escrevia o assunto que estava na minha cabeça, do jeito que eu queria. Se a pessoa gostasse, ótimo. Se não gostasse, tudo bem. Agora eu escrevo com foco, com público-alvo. E esse público-alvo são os 30%, 40% que votaram no Bolsonaro e não são fascistas, e não acham que tem que matar o opositor, e não acham que o homossexual tem que ser espancado, e não acham que tem que tirar a terra dos índios. Eu me comunico com eles. Quando você senta hoje, você está com esse público na cabeça. Com esse público. Eu acho que uma coisa que eu sou muito crítico à esquerda hoje é que a esquerda continua falando para a esquerda. E não, os 30% desse, então tem 30% Lula livre, tem 30% queimem a Amazônia, e tem 40% aqui que são as pessoas que votaram no Bolsonaro e não são horrorosas. São as pessoas que eram antipetistas, que não queriam e que queriam outra coisa. Solução. E com essas pessoas a gente tem que se comunicar. Quando eu escrevo hoje é para elas que eu falo. E também falo para a esquerda, para brigar com a esquerda. Para falar, olha, não vai ser com o discurso Lula livre que vocês vão trazer de volta essas pessoas que votaram no Bolsonaro. Então eu tento falar com a esquerda, que é mais a minha bolha, e alertando no que eu acho que é importante, e falar com esses, digamos, indecisos. Porque o que acontece é que esses 40% olham para as coisas do Bolsonaro, ficam horrorizados e arrependidos de terem votado no Bolsonaro, mas olham para a esquerda e veem a Gleisi indo na posse do Maduro, entendeu? E aí acreditam que com o PT o Brasil ia virar uma Venezuela. Não ia nada. O PT cometeu milhares de erros, mas o Lula fortaleceu as instituições, o Ministério Público e a Polícia Federal, que acabaram prendendo ele. É o contrário da Venezuela. Mas quando a Gleisi vai à posse do Maduro, não dá para discutir com a pessoa que votou no Bolsonaro, entendeu? E nesse teu diálogo que é mediado com esse público, você sente, de 6 meses para cá, mais abertura para que as pessoas se rendam a determinados argumentos? Ou você acha que ainda as pessoas estão muito travadas nas suas posições originais? Eu sinto. Eu fiz abertura? Sinto abertura. Eu fiz uma crônica também muito otimista a respeito disso, que o título era Bolsonaro vai unir o Brasil, que eu acho que a moldura ficou tão nefasta, assim, que
muita gente que estava em polos opostos agora se aproximam, entendeu? Assim, a distância que tem entre o Boulos e o Armínio Fraga é essa, e a que os dois têm do Bolsonaro é essa. Boulos e Armínio Fraga têm muito mais em comum entre eles do que eles têm com o Bolsonaro. Então, eu acho que o leque se abre. E há essa percepção de muita gente do tipo, temos que fazer as alianças possíveis com quem é a favor da civilização, quem é a favor da democracia, quem é a favor do Estado de Direito. Diante dessa ameaça civilizatória, nós não podemos correr o risco de deixar de discutir diferenças que são interessantes do ponto de vista democrático para a construção de uma saída para os 500 anos de desigualdade, intolerância, violência que nós sofremos. É óbvio que não é papel do escritor falar como é que o político deve se comportar. Mas qual que é a tua percepção? Porque você é escritor, mas você é cidadão, você vota, você participa, você intervém no debate público. Como lidar com essas camadas tão diferentes da realidade? Olha, eu não sei do ponto de vista de vocês, mas do meu ponto de vista de eleitor, nesse caso, é que eu acho que vocês têm que abrir mão. O Armínio Fraga tem que abrir mão e o Boulos tem que abrir mão. Quer dizer, é óbvio que se um governo absolutamente miraculoso em que tivesse Boulos e Armínio Fraga juntos, eles teriam que achar um terreno comum, né? Me parece muito mais positivo que sociais-democratas e esquerda abram mão cada um de uma parte para podermos ter um governo de... Você está pensando num governo de reconstrução, de reconstrução, quase. Porque olha o que a gente está vendo. Olha o que a gente está vendo. A gente está vendo um cara que ameaçou matar os opositores durante a vida inteira. E as mortes dos pobres, pelo menos, já começaram e estão muito maiores. As mortes da polícia no Rio de Janeiro, né? Mataram 6 garotos no Rio de Janeiro semana passada, 6 garotos inocentes, garotos indo para a escola, garotos indo para o futebol. A polícia está entrando e matando, né? É muito grave o que está acontecendo. Então, é isso ou isso. O livro, você leu Como as Democracias Morrem, do Levitsky, mostra como na ascensão do fascismo e do nazismo na década de 30, alguns países conseguiram fazer essas parcerias. Então, sociais-democratas se juntaram aos socialistas, partidos de democracia cristã se juntaram à esquerda, houve ajustes ali para que pessoas que topassem o pacto democrático não se juntassem àquelas que pensavam mais parecido com elas em termos políticos, mas topavam a barbárie, né? E aconteceu isso na Bélgica, aconteceu isso na Finlândia, aconteceu isso em alguns países. Então, acho que a gente tem que pensar... As regras mudaram, a situação mudou, é uma situação de emergência. É uma situação de emergência. A questão é assim, mas, gente, não dá para andar 20 quilômetros num bote inflável, mas o barco está afundando. A gente vai ter que entrar no bote inflável e andar 20 quilômetros. Eu acho que é assim... Está muito rápido e a gente não sabe para onde vai, né? A gente sabe que a coisa está se degradando. O negócio da Amazônia, a gente já está vivendo os efeitos do aquecimento global. A gente demorou muito para acordar para isso, né? Eu demorei, imagino que você também. O mundo está acabando, quer dizer, o mundo não vai acabar, o mundo vai continuar aí, né? Mas nós estamos acabando. Nós estamos acabando. Se a gente continuar desse jeito, a vida daqui a 50 anos vai ser um inferno na Terra. Vai ter grandes faixas tropicais que não vai dar para plantar, não vai dar para produzir comida, e aí vai ter uma migração em massa que vai aumentar a xenofobia, que vai causar guerras. Esse mundo que a gente está lidando tem que ser uma coisa como... Você acha interessante nos Estados Unidos quando eles propõem Green New Deal? Embora seja uma coisa radical da esquerda de lá e tal, é como um New Deal, é como um plano Marshall que tem que ser feito agora, né, para frear a destruição do mundo e a política no Brasil. Eu só vou te fazer essa pergunta porque você tem um grau de distanciamento do assunto que eu acho que pode interessar quem está nos ouvindo. Lava Jato, Vaza Jato. Você acha que houve exageros? Você acha que houve politização em algum sentido? Você acha que está tudo certo? Enfim,
Como é que você recebe, assim, né? Você está lendo jornais, você está se informando tanto quanto nós. Qual que é a tua percepção? Você havia dito, o PT fortaleceu as instituições, acabou, né, sofrendo consequências disso também. Como você vê isso? Eu acho que a gente tem que sair do Fla-Flu de ser eu sou Lava Jato, eu sou Vaza Jato, né? Eu acho que esse tipo de dicotomia que não nos leva a nada. Então, é evidente que a Lava Jato fez um bem gigante para o Brasil, colocando pela primeira vez no Brasil rico na cadeia. Não existia rico na cadeia, né? Isso é um negócio revolucionário. Agora, também é evidente que ela fez isso de maneiras ilegais. A gente vê pela Vaza Jato agora, mas já sabia antes, né? Com prisões temporárias ilegais, com condução coercitiva ilegal, com escuta ilegal, com vazamento de escuta ilegal, com vários artifícios ilegais e imorais, então nem se fala. Então, é preciso olhar todos esses acontecimentos e pensar o que tem de certo e o que tem de errado em cada lado. A gente não pode... Porque isso é que vai emburrecendo o debate. Se a gente nega que a Lava Jato teve qualquer benefício para o Brasil, qualquer pessoa que está falando assim, é louco. Desbaratou um monte de esquema de corrupção e botou pessoas culpadas na cadeia. Se a gente nega que um cara, o juiz, que falava com o Ministério Público e orientava o Ministério Público para perseguir um candidato que perdeu as eleições para o outro e ele virou o ministro da Justiça desse candidato e está tudo bem, isso é uma bananada, né? É uma república das bananas chinfrim. Então, eu acho que a gente... essa briga entre quem é a favor ou contra que está atrapalhando tudo. E eu acho que nisso a esquerda atrapalha muito, porque quando a esquerda coloca como foco de sua ação, por exemplo, na época do impeachment, a palavra da esquerda era não vai ter golpe. E não olhava para nenhum problema do governo. Não vai ter golpe eclipsava qualquer problema do governo Dilma. Depois era fora Temer. E depois era Lula livre. Esses slogans afastam esses 40%, que é quem a esquerda ou as pessoas da social-democracia, ou as pessoas democratas têm que falar. Afasta. Eu acho que o julgamento do Lula foi ilegal. Isso não significa que eu acho, eu não sei se ele é inocente ou não foi, mas a maneira como ele foi preso foi ilegal. Mas a bandeira Lula livre não vai tirar o Bolsonaro do poder, não vai barrar os absurdos que o Bolsonaro está fazendo, e o messianismo do Lula de volta, sebastianista, e ele vai voltar ao nosso líder e vai resolver os problemas, eu acho que é um tiro no pé gigante. A esquerda tem que achar um caminho fora disso, porque esses 40% não vão se aliar ao Lula livre, não vão. A força política mais forte do Brasil é o antipetismo, ainda. Você pode concordar com esse antipetismo ou discordar e achar que isso foi criado pela mídia ou não foi criado pela mídia. Não interessa. É assim que as pessoas estão pensando hoje. Tentar pegar esses 40% de pessoas que não são fascistas e votaram no Bolsonaro e trazer para o Lula livre não vai dar certo. A gente vai só reforçar, empurrar de volta os desgostosos do governo Bolsonaro para o colo do Bolsonaro. Agora, por exemplo, você fala, botou rico na cadeia. Tem muito pouco rico na cadeia hoje. Né? Quer dizer, em pouco tempo as coisas começaram a voltar ao normal para os ricos, pelo menos. Né? A desigualdade está aumentando, o desemprego chegou à estratosfera, quebramos uma boa parte da economia, sobretudo a construção civil pesada, leve. O Brasil está preparado para fazer um balanço do que aconteceu de 2013 para cá? Você acha que já tem clima para fazer um balanço mais sóbrio? Né? E, obviamente, com as consequências, o desdobramento que isso teria, né? Porque podemos chegar à conclusão de que aquele triplex não tinha nada a ver com o Lula, muito menos com a Petrobras, e que o Lula provavelmente seria eleito presidente da República em 2018. Nós estamos falando de coisas muito sérias, né? Nós estamos falando de coisas muito profundas. Nós estamos falando de um balanço que pode chegar ao DNA do que é o Brasil. Você acha que nós já estamos
E o que falta para que a gente esteja numa situação de botar todas as cartas na mesa? E como é que isso vai se dar? Você acha que existe algum momento em que não seja importante botar todas as cartas na mesa? Você acha que existe um momento de imaturidade em que a mentira deve ser tolerada? Não, eu estou preocupado, eu estou me colocando no lugar daquele com quem você se comunica. Eu estava vendo um show do Mano Brown, recente, em que ele fala assim, está dando um show em Curitiba. Aí começa a xingar o Bolsonaro. Aí ele fala, eu estou em Curitiba, ninguém votou no Bolsonaro aqui? Ninguém votou? Ninguém saiu aí a favor do juiz que condenou o Lula? Ninguém... Eu estou louco aqui, quer dizer, eu estou em Curitiba, eu acho que a mensagem que ele estava querendo passar, sempre da maneira dele, era, vamos sentar aqui para abrir o jogo. Então, obviamente que o esforço que você está fazendo, que eu estou fazendo, que provavelmente o Mano Brown está fazendo nesse exemplo que eu estou dando, é chamar a atenção das pessoas para dizer, olha, esse processo que começou de maneira absolutamente irracional, precisa botar um freio nisso para arrumar um país. E aí eu te pergunto sobre isso, o ambiente, não o que você e eu pensamos, o ambiente, ele está evoluindo nessa direção? Quando você publica os seus textos na Folha, os comentários já estão mudando um pouco, ou continuam os mesmos, o mesmo fla-flu de 2, 3 anos atrás? Eu acho que está melhorando. Eu acho que os 30% hidrófobos vão ficar cada vez mais hidrófobos, mas eu acho que para fora desses 30%, tem 70% que está todo mundo perdido, todo mundo se olhando, mas eu acho que está melhorando. Eu tenho muito mais entrada hoje com pessoas que eram opositores políticos, digamos, meus, há 5 anos do que eu tinha. Eu tenho mais diálogo com gente. Parece bizarro pensar hoje em dia que eu estava na PUC quando os caras punham faixa FHC fascista. Entendeu? FHC fascista, Fernando Henrique fascista. A gente percebe a proximidade. Quando eu via você no teatro municipal com o Fernando Henrique, me dava uma grande esperança. Falava, olha aí, os caras estão lá, civilizados, se falando, se comunicando. Eu via aí uma possibilidade de uma união que eu fiquei esperando nas eleições também, que nunca aconteceu, e que eu acho que agora tem que acontecer. Não sei se vai acontecer. Não sei, mas tem que acontecer, porque se não acontecer não tem jeito, né? Se não acontecer, acaba o país mesmo. Você em 2014 previu o cenário de 18. Você consegue prever o cenário de 22? Não, eu não previ também. Não, mas você escreveu um artigo quase premonitório, né? Mas que estava acontecendo aquilo. Não existe, né, a previsão, porque as cartas estão na mesa, a gente não sabe o que vai acontecer. Me parece que o Bolsonaro, a maior qualidade dele, qualidade eu digo não como uma virtude, mas o maior traço dele, me parece a burrice. Eu acho que a burrice é acima de tudo, a burrice acima de todos. Talvez isso não ajude o país, né, porque... embora ele tenha ganhado as eleições, não tem estratégia. Eu não acredito que seja uma estratégia chamar a mulher do presidente francês de feia. Porque o efeito colateral não tem plano de voo. Tem plano de voo de uma varejeira tonta, que ele está batendo nos vidros. Uma hora me parece que essa varejeira vai cair dura. Agora, quando essa varejeira cai dura, tem que ter uma alternativa boa, né? E acho que esse é o nosso papel, é criar alternativa. O que nós oferecemos ao povo brasileiro? O que a gente oferece ao país? O que a gente pode fazer diferente para trazer as pessoas de volta e levar o país para um lugar? E aí eu acho que tem muita gente que tem que se unir, que nunca se uniu, tem que se unir. Para terminar, a gente inverte a situação e faz como deveria ter sido desde o começo, eu te entrevistando, e não o contrário. Mas o Brasil está tão de pernas para o ar que você me entrevistou. Eu queria saber de você, como você vê o Brasil em 2022 e o
que você está fazendo e você acha que pode ser feito para tirar a gente desse buraco? Olha, Antônio, a política, ela combina ciência e arte de uma maneira muito particular, porque você procura aprender a realidade, procura saber os dados, o que está acontecendo, as oportunidades, mas tem uma dimensão criativa da política que eu acho que ela é a parte mais fascinante. Então, quem gosta de política gosta muito dessa dimensão criativa e sempre acha que tem um jeito de resolver para melhor a vida das pessoas. Então, é inerente à atividade política aquilo que se chamava de otimismo na ação. Pode ser o cara mais pessimista em relação ao quadro que você está olhando, mas o otimismo na ação está no DNA de quem gosta da política. Política no sentido mais nobre do termo, tanto quanto a ciência, tanto quanto a arte, que é a dimensão criativa da atividade humana em torno da interação entre as pessoas, que é isso que é a política. Então, eu nunca vou estar numa situação em que eu não veja saída, né? Eu acho que o Brasil, eu acho um país incrível. E eu vejo que tem uma galera nova no Brasil, que chegou na universidade, que assumiu protagonismo. Eu acho que esse povo é que vai fazer o novo desenho do Brasil. Eu acho que é o negro, a mulher negra, é o favelado, que hoje está numa universidade, que hoje está com... Eu acho que esse pessoal que tem que ser ouvido, porque é de lá que vai sair a energia regeneradora. Eu não acredito em fim da história, não acredito em nada disso. Eu acredito em forças regeneradoras, porque a vida se regenera. E eu tenho muita fé de que esse trabalho que foi feito de ampliar a oportunidade, sobretudo na educação superior, vai gerar um caldo novo. Então, tenho muita fé. Obrigado, Fernando Haddad. Obrigado, Antônio Prata. Um prazer falar com você. Te agradecer aí, que você torna as nossas semanas mais leves com o teu texto. Muito obrigado, foi um prazer. Tomara que eu volte aqui numa situação mais leve e que a gente possa olhar para trás e falar que bom que a gente saiu daquele buraco. Isso aí. Obrigado.